Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 31 de março de 1902. Tratado põe fim à Guerra dos Boeres. No dia 31 de março de 1902, um tratado pôs fim à guerra de 30 meses entre os boeres e os ingleses, no território que viria a ser a África do Sul. Os boeres sempre se referiram ao conflito como a Guerra da Libertação. Os boeres de Boer, que em holandês significa camponês e se pronuncia Boer, também denominados Afrikaners, são os descendentes dos holandeses e franceses instalados no século XVII na região do Cabo de Boa Esperança. Rudes e solidários, queriam preservar seus costumes e sua religião calvinista. Depois que os ingleses anexaram a região como a colônia do Cabo, em 1814, migraram para o Nordeste, assentando-se nos vales dos rios Vaal e Orange. Em 1887, foi descoberto o maior campo de ouro do mundo em Witwatersrand, ou The Rand, para os ingleses, a 50 quilômetros de Pretória. Milhares de colonos britânicos foram atraídos para a República do Transvaal, fundada pelos boeres e anexada pela Inglaterra em 1877. A cidade de Joanesburgo, perto da área, cresceu vertiginosamente, ao pé das minas. Os pobres Uitlanders, ou seja, forasteiros, caçadores de fortuna britânicos que os boeres, principalmente agricultores, acusavam de invasão, fizeram crescer bairros degradados. Os Uitlanders rapidamente ultrapassaram em número os boeres no Rand, mas permaneciam em minoria no Transvaal. Os Afrikaners, receosos com a presença dos Uitlanders, negaram a eles o direito de votar e taxaram a indústria do ouro pesadamente. Em resposta, os Uitlanders pressionaram os proprietários das minas e derrubarem o governo dos Afrikaners. Confiantes de que os adversários seriam rapidamente derrotados, os britânicos tentaram precipitar a guerra. Em setembro de 1899, o secretário colonial britânico Joseph Chamberlain enviou um ultimato exigindo direitos iguais para os residentes britânicos no Transvaal. O presidente do Transvaal, Paul Kruger, tendo certeza de que a guerra era inevitável, simultaneamente enviou o seu próprio ultimato a Chamberlain, dando 48 horas aos britânicos para retirarem as tropas da fronteira do Transvaal. A guerra foi declarada em 12 de outubro de 1899, e os boeres atacaram primeiro, invadindo a colônia do Cabo e do Natal. Os boeres estavam prontos para sitiar as cidades do Ladysmith, Mafeking, defendidas pelas tropas de Robert Baden-Powell, fundador do escotismo, e Kimberley. O mês de dezembro daquele ano foi difícil para o exército britânico. No período que ficou conhecido como Semana Negra, 10 a 15 de dezembro de 1899, os britânicos sofreram uma série de derrotas devastadoras. Os comandantes boeres Coles, De La Rey e Piet Crone elaboraram um plano para abrir trincheiras para confundir os britânicos e dar aos seus artilheiros um grande alcance de tiro. O seu plano funcionou. Os britânicos sofreram várias derrotas até os reforços chegarem, em 14 de fevereiro de 1900, permitindo lançar contraofensivas. A reconquista de Mafeking, em 18 de maio de 1900, provocou grandes celebrações na Inglaterra. Os britânicos capturaram Bloemfontein, capital do Estado Livre de Orange, em 13 de março, e Pretória, capital do Transvaal, em 5 de junho. Observadores britânicos acreditavam que a guerra por fim tinha acabado. Contudo, os Afrikaners desencadearam uma campanha de guerrilha para atingir os abastecimentos e linhas de comunicação britânicas. Atacaram o sistema hidráulico de Bluffton, situado a 40 quilômetros a leste da cidade, e emboscaram um pesado comboio, do qual resultaram a morte de 155 ingleses.
117 vagões e 428 homens capturados. Uma das últimas batalhas formais foi a Batalha de Diamond Hill, entre 11 e 12 de junho. Foi o ponto final nas operações militares e o passo seguinte para uma nova fase da guerra. No total, a guerra custou cerca de 75 mil vidas, 22 mil soldados britânicos, de 6 mil a 7 mil combatentes boeres e cerca de 20 mil africanos negros. O fim da rendição boer aconteceu em março de 1902 e a guerra acabou com o Tratado de Waeringen, no mesmo mês. O tratado previa a criação da União da África do Sul, o que só ocorreria em 1910 e acabava com a existência do Transvaal e de Orange como repúblicas boeres, anexando-as ao Império Britânico. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.